O cinema brasileiro tem um novo mecenas, um grande cinéfilo, um master telespectador. Vorcaro financiou o filme de Bolsonaro, o filme de Lula e até o de Michel Temer. Confesso que fiquei mais impressionado em saber que Michel Temer tinha um filme. E o pior, não é Drácula e nem Crepúsculo. É documentário sobre um morcego de 10 milhões de reais que prestou serviços de mediação ao Banco Master. Nada me surpreende sobre o filme de Lula estar na lista, ainda que a assessoria dele negue. Mas também negaram os contratos milionários de Ricardo Lewandowski, de Guido Mantega, de Jacques Wagner e tantos outros petistas amantes do cinema nacional financiado com Lei Rouanet. O cinema de Daniel Vorcaro não tem ideologia, não tem lado, financia qualquer um para ver quem vai salvar o filme dele no final. Mas o cinema que o brasileiro quer ver é outro, onde os bandidos que roubaram o nosso bolso são presos e não voltam à cena do crime para nos roubar ainda mais. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Você acabou de ver Romeu Zema 3 horas depois da notícia, sem nem esperar o Flávio se pronunciar, atacando em vídeo público. Chamou de tapa na cara dos brasileiros de bem. E eu vou te dar uma informação que o Zema esqueceu de mencionar no vídeo dele. E depois disso, você decide quem deu tapa em quem. Salve esse vídeo agora e compartilha com todo o grupo, porque eu vou te explicar, agora mesmo, a manobra mais cínica da semana na política brasileira. Em 2022, na campanha do Zema, para a reeleição de Minas Gerais, o diretório mineiro do Partido Novo recebeu uma doação de R$1 milhão, registrada na Justiça Eleitoral. Tudo documentado. Doador, Henrique Moura Vorcaro. Pai do Daniel Vorcaro, pai do mesmo Vorcaro que o Zema agora finge que descobriu existir essa semana. Para ficar mais claro, o sobrenome, Vorcaro, entrou na campanha do Novo de Minas Gerais em 2022 em formato de doação. Sem produção de filme, sem patrocínio, sem contraprestação artística. Dinheiro direto do pai para a campanha eleitoral. E sabe onde está o Henrique Moura Vorcaro hoje? Preso. Numa nova fase da operação da Polícia Federal sobre o Banco Master. O mesmo pai que financiou a reeleição do Zema com R$1 milhão. Agora, a pergunta que destrói tudo. Como pode o Zema chamar de imperdoável o Flávio receber patrocínio privado para um filme em 2025, quando o próprio Zema recebeu R$1 milhão do pai do mesmo banqueiro em 2022? E nunca devolveu, nunca explicou, nunca pediu desculpa pública. Resposta. Porque em 2022 o Vorcaro pai era sócio comercial do Zema. Em 2026, o Vorcaro filho virou arma política contra concorrente eleitoral. O escândalo só existe quando não é com ele. E olha o time, presta atenção. Em abril o Zema chamava o Flávio de potencial vice. Tinha vídeo dos dois, sorriso, prosa, projeto em comum. E em maio, no primeiro escândalo, o Zema vai e posta vídeo em 3 horas depois acusando o Flávio, sem indícios, sem esperar a resposta, sem ouvir o outro lado. Isso não é honestidade política. Isso é uma tentativa infantil de montar um trampolim eleitoral em cima do nome do Flávio. Na política séria, quando o seu doador da campanha vira protagonista de escândalo, no dia seguinte, você tem 3 obrigações. Explicar para onde foi o dinheiro, devolver se necessário e apoiar publicamente a investigação que pode separar o joio do trigo. Essa investigação tem nome, CPI do Banco Master. O Flávio Bolsonaro pediu a CPI publicamente, por escrito. Em nota oficial, cadê o Zema? Se o Zema tem mesmo compromisso moral que ele alega ter, faz um vídeo, Zema. Fala que você apoia a CPI do Banco Master junto com o Flávio, cobra o Alcolumbre, cobra o Hugo Mota, cobra o PT, que está barrando a instalação da CPI. Mas não, porque a CPI do Banco Master vai investigar não só o Daniel Vorcaro, vai investigar Henrique Vorcaro também, pai e filho. E o pai doou R$1 milhão pro Novo. A CPI do Master joga uma lente no problema do Zema. Então, vamos ver se ele vai apoiar a investigação parlamentar. E aí fica a pergunta que eu deixo aí a todos vocês responderem. Quando o Vorcaro pai pagou R$1 milhão pro Novo em Minas Gerais em 2022, o que ele esperava receber em troca? O Zema ainda não respondeu. O Eduardo Bolsonaro já cobrou. E eu cobro de novo aqui. Mas tem um lugar onde essa pergunta tem que ser respondida sobre juramento. É na CPI do Banco Master. Por isso, eu peço uma coisa antes de você sair desse vídeo. Cobre o Zema publicamente, marca o perfil dele aqui, pergunta pra ele se ele apoia a CPI do Banco Master. Se apoiar, ele vai explicar esse R$1 milhão. E também cobrar de Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Compartilha esse vídeo agora mesmo, marca 5 que ainda não acreditam na união da direita. Marca o Zema para ele explicar R$1 milhão. Marca o Alcolumbre e o Hugo Mota para eles instalarem a CPI do Banco Master. Comenta a CPI do Banco Master aqui embaixo. Eu sou Paulo Mansur, deputado estadual aliado do presidente Bolsonaro. O cinema brasileiro tem um novo mecenas, um grande cinéfilo, um master telespectador. Vorcaro financiou o filme de Bolsonaro, o filme de Lula e até o de Michel Temer. Confesso que fiquei mais impressionado em saber que Michel Temer tinha um filme. E o pior, não é Drácula e nem Crepúsculo. É documentário sobre um morcego de 10 milhões de reais que prestou serviços de mediação ao Banco Master. Nada me surpreende sobre o filme de Lula estar na lista, ainda que a assessoria dele negue. Mas também negaram os contratos milionários de Ricardo Lewandowski, de Guido Mantega, de Jacques Wagner e tantos outros petistas amantes do cinema nacional financiado com Lei Rouanet. O cinema de Daniel Vorcaro não tem ideologia, não tem lado, financia qualquer um para ver quem vai salvar o filme dele no final. Mas o cinema que o brasileiro quer ver é outro, onde os bandidos que roubaram o nosso bolso são presos e não voltam à cena do crime para nos roubar ainda mais.
Até quando a gente vai ver gente bebendo detergente contaminado? O petista é mais ou menos como o carrapato. Ele se fixa no boi e ele suga, né, o sangue do boi, que é o que ele precisa para sustentar, mas ele não quer matar o boi, porque se ele matar o boi, ele morre junto. Então ele vai sugando a gente, e intencionalmente. Essa é uma comparação muito boa, porque a gente vê como eles são parasitas da sociedade. E tem outra coincidência que se pode fazer. O carrapato também não tem cérebro. Isso daqui, ó, é um deputado federal. Dê uma olhada nisso. Trabalhadores vão ganhar a batalha, a oligarquia vai perder a batalha, trabalhadoras vai ganhar a batalha, a extrema-direita vai perder a batalha, trabalhadores já ganhou a batalha, trabalhadoras vai ganhar a batalha, a oligarquia vai perder a batalha, extrema-direita vai perder a batalha. Pense, esses caras riem da cara do povo, né? Como que o Brasil vai dar certo com um sujeito desse daqui, com uma procuração com amplos poderes dos seus eleitores? Não tem como dar certo o país com esses políticos que estão em Brasília. Um tema tão importante que é a discussão da escala 6x1, 5x2, vira isso daqui, tudo vira palhaçada. Por isso eu digo, o político tem que ser como um síndico de um prédio. É um cara que tem sua profissão, que não depende da política, não depende de fazer circo para ter voto. É um cara que tem expertise e vai doar seu tempo e sua expertise pela sociedade, como na Suécia, para não ter esse circo aqui. Ou o povo aprende a votar, ou não tem como. O Brasil tem um futuro. Como que pode um cara desse ter um mandato? Um político é um cara que você dá uma procuração com amplos poderes para ele. É um cara que você dá a chave da tua casa para ele cuidar da tua casa. É nesse cara que você tem que votar. Você daria a chave da tua casa pro Lula? Você daria uma procuração com amplos poderes pro Lula vender e comprar casa para você? Não. Como que você vai votar no PT na urna? É brincadeira demais. É muita piada o que estão fazendo com algo tão importante. Os reflexos que essa alteração da escala de trabalho trará ao empregador, ao empregado. A economia é um assunto muito sério, que não pode ter populismo em cima disso. Por isso eu quero te ouvir. Eu acho que o povo é que tem que decidir. A voz do povo é a voz de Deus. Então eu quero fazer uma enquete. Deixe aqui um comentário. O que você acha? A escala de trabalho tem que ser 6x1, como hoje é 6x1? Ou tem que de fato ser 5x2? Ou 4x3? Ou não tem que o Estado se meter nessa discussão? Eu quero ouvir você. Deixe o seu comentário aqui, porque o que importa realmente é o que o povo pensa.